Olá, estamos começando mais um Conexões na Ponta do Giz, aquele programa para você, professor, você, professora, utilizar no seu dia a dia aí no chão da escola, aquele momento daquele cafezinho, daquele bate-papo que você está tendo com seu colega na hora do intervalo, aquele encontro por acaso ali no corredor da escola, onde você fica sabendo de tudo que está acontecendo da vida do seu colega, que pode servir de inspiração para a sua também, essa troca de experiências que ocorre dentro do ambiente escolar. É sobre isso que estamos sempre conversando aqui no Conexões na Ponta do Giz, sempre trazendo um convidado com uma história impactante, inspiradora para você que acompanha o nosso programa nessa temporada de 2026. Eu, professor Hervoita Volcart, estou sempre com vocês aqui na Ponta do Giz. E o nosso convidado de hoje é o professor Lázaro Júnior. Muito obrigado, professor, por ter aceitado o nosso convite de estar hoje aqui na TV Conexões, a Estação do Saber. Professor Lázaro, já é praxe aqui no nosso programa a gente iniciar o nosso momento aqui com o próprio convidado se apresentando. Então, para quem ainda não conhece sua história, por favor, fique à vontade. Olha ali para aquela câmera e se apresente para o nosso público. Pronto. Meu nome é Lázaro, do Espírito Santo, não, o nome já é uma oração, Júnior. Professor de História, sinceramente, professor por vocação e uma honra estar aqui compartilhando um pouquinho da minha história, sabe, Rebeto? É uma história que, para mim, de gratidão, porque tudo que eu tenho, eu agradeço a Deus e a educação. Então, esse período vivido no palco da sala, no palco da escola, no chão da escola, com grandes colegas, isso para mim é um motivo de muita alegria. E talvez tenha sido uma das coisas mais complicadas na hora de partir para uma nova mudança, sabe? Sair da sala, sair desse convívio, ele realmente é um salto que às vezes você pensa até que é um salto no escuro. O tema do nosso programa de hoje é readaptação funcional. Né? É um processo que ocorre com muitos colegas nossos dentro do ambiente escolar, né, que de um momento para o outro, em decorrência de algum problema de saúde, de alguma limitação, de alguma dificuldade, ele acaba se vendo, né, impulsionado a deixar de fazer o exercício do magistério na sala de aula e é colocado em uma outra função burocrática administrativa dentro do sistema organizacional da Secretaria de Educação. Então, ele não deixa de fazer parte da equipe pedagógica, mas desenvolvendo uma outra atividade. Né? Então, o professor Lázaro ele passou por esse processo, está como professor readaptado. Então, é essa história que queremos contar hoje, como vários outros professores também que passaram pela readaptação. Mas a gente não vai falar das questões médicas, né, de que faz um professor ser readaptado. Caso isso seja interesse de quem está nos ouvindo, né, o que caracteriza uma readaptação, nós podemos depois trazer alguém da própria secretaria, novamente alguém do saúde do professor, ou um médico especialista que pode nos ajudar com essas características médicas que colocam o professor em readaptação funcional. A gente quer trazer a história do professor Lázaro, como também podemos trazer depois outras histórias também de outros professores, mas que seguiram um outro caminho dentro da readaptação. Mas inicialmente, professor Lázaro, nós somos colegas historiadores, né? Somos professores de história. Eu queria que você contasse um pouco desse seu período da sala de aula, como é que foi estar professor de história, se você tem alguma memória, alguma vivência desse período que lhe marcou muito, aquele estudante que tenha marcado você positivo ou negativamente. Vamos contar um pouco aí desses bastidores seu do magistério, antes da gente falar propriamente do seu processo de readaptação. Olha bem, eu quando passei no concurso, e aí eu fui para a sala de aula, a princípio eu não pensava em ser professor. Logo de cara tem gente que diz, eu acho que o magistério me escolheu. Não sei por que razão, eu digo que a primeira experiência para
encarar uma sala de aula foi de um colega na universidade que me disse que tinha uma substituição, uma coisa no Central. E eu olhei, sorri e disse, não vou. Não vou. E aí ele, não, vá. E nessa brincadeira eu fui. Chegando no Central, eu comecei a desenvolver na verdade, uma paixão por aquilo. Por quê? Eu tinha em mente o seguinte, se eu me tornasse professor, eu queria ser justamente aquele professor que me encantou, Como eu tive, nos meus tempos de estudante, uma professora no ICEA, que chegou para mim e disse, por que você não faz magistério? E eu achei aquilo, na época, um absurdo. Eu digo, não tem nada a ver, eu vou para a contabilidade, não tem nada a ver. E, de repente, a forma dela passar, era uma professora de língua portuguesa, agora me fugiu o nome, mas eu nunca esqueço quando ela leu o poema Eu Vou-me embora para Pasárgada. E lá, de uma forma tão atraente, tão agradável, que ela acabou conquistando. E tempos depois eu me vi em sala. E aí tive a oportunidade de ser colega, não só de área, mas de chão da escola com você, no Rotary. E o Rotary, para mim, é uma experiência de vida. Eu digo que eu vivi momentos no Rotary que são antológicos. Só para você ter uma ideia, uma das coisas que me guarda, cada um tem uma determinada vaidade, E eu digo o seguinte, a minha questão profissional, ela é minha vaidade. É minha vaidade. E interessante que eu tenho uma advertência de uma escola particular, que, por incrível que pareça, que poderia ser assim um demérito, vamos dizer assim, mas eu gosto de exteriorizar, porque ela, para mim, está em algo muito especial. Porque, uma vez, não desmerecendo os estudantes da onde eu dava aula, mas o Rotary tinha um nível, não estou dizendo que tem, tão alto, que uma determinada vez, numa turma de terceiro ano, sabe quando infelizmente, você sai um pouquinho do sério, e aí eu digo, olha, vocês me desculpem, mas vocês estão tirando tanta onda, vocês precisam visitar o terceiro ano do Rotary. Deve ter sido um impacto para uma escola particular ouvir que uma escola pública, né, estava naquele momento se destacando mais do que eles. Meu amigo, exatamente, foi. E isso gerou uma situação tão grande que alguns alunos, se alguém estiver ouvindo, eu peço desculpas, mas inclusive foram à coordenação. E a coordenação definiu por essa advertência. E eu a tenho assim com muito orgulho. Porque quando eu olho, às vezes eu estou na rua ou em qualquer lugar, e eu encontro alguns alunos do Rotary, cara, é motivo de orgulho. Você saber que você fez parte de alguma forma. Recentemente, eu sei que ainda não entramos no tema da readaptação, mas eu estava com uma crise muito grande no SAC. No SAC Educação, fazendo o processo que eu ia para a junta. E incrível que chegou no SAC um agente da lei, devidamente fardado, e ele praticamente marchando naquele SAC, e passou, todo mundo atendeu, e quando ele voltou, ele passou, depois ele retornou, eu estava com minha filha, eu estava nesse dia tão debilitado, estava com minha filha, e ele olhou para mim e fez, professor Lázaro, você foi meu professor. Felicidade. Cara, e aí ele fez, hoje eu não me lembro se ele era, eu sei que ele era um oficial da polícia, disse que tinha feito direito, e também dava aula. E ele disse que muitas das coisas ele guardou das nossas aulas. E isso, assim, faz, naquele momento que você está mal, isso revigora, você entendeu? Isso é muito bom. Recentemente ainda, eu me lembro que nas redes sociais apareceu um feed de uma foto que tinha nossa. Se eu soubesse, eu teria trazido. Minha e sua. De um projeto que nós fizemos no Rotary. Foi um dos últimos, um projeto muito interessante, porque na época eu fui provocado por uma colega nossa que chamou
professora de biologia, Selma. Sim. Professora Selma. E na época, num período conturbado no Brasil, ela chegou e falou alguma coisa sobre política. E nessa vibe eu resolvi voltar à questão de um júri simulado. E um júri simulado, eu me lembro que em uma das vezes você inclusive foi em uma sala, me ajudou na manutenção e tudo aquilo. E o que é que ocorre? Esse projeto, até hoje, quando eu passo, encontro ex-alunos, falo, pô, professor, eu fiz, inclusive, gente que acabou cursando direito e disse, ó, professor, lembra que quando o senhor fez, não sei o que, eu acabei, como é que se diz? Me interessando. Exatamente. Área do conhecimento. Eles acabaram seguindo e nessa brincadeira hoje são advogados. Então são coisas que a gente guarda na memória. Às vezes a gente não se dá conta, né, Lázaro, como nós impactamos a vida dos nossos estudantes e como nós servimos, às vezes, de inspiração. Muitos alunos hoje se tornaram também professores de história, inspirados nas aulas, nas suas aulas, nas minhas aulas e de outros colegas. Você falou aí que a sua inspiração começou a surgir com a professora de língua portuguesa. Por coincidência, eu também, a partir da professora Maria Bernadette, professora B, tá, que na época ainda era 7ª série, hoje 8º ano, né, a nomenclatura, mas ela, lá na 7ª série, nos obrigava, né, entre aspas, a ler livros clássicos, pelo menos um a cada unidade. Então, a gente era praticamente incentivado a ir até a biblioteca para poder, uma biblioteca inclusive da escola pública que eu estudei era chamada Cora Coralina. Então a gente ia até lá para poder ler esses clássicos e isso também demonstra quanto a gente acaba estigmatizando a escola pública como sendo um lugar ruim, né? Um local que não contribui com as sociedades. Muitos professores aí passando por problemas de ter que sair da sala de aula devido a gravações não autorizadas, a hostilidades dentro da sala de aula. Entretanto, a gente percebe que a escola pública ainda é a grande entidade, né, dentro da nossa sociedade que representa uma síntese do que é a nossa sociedade e capaz de transformar essa mesma sociedade. Exatamente. Então, acho que seu depoimento ele sintetiza muito isso. Mas, depois de quanto tempo no magistério você começou a perceber que teria que fazer essa transição para uma readaptação funcional? Rapaz, eu vou lhe contar um segredo que talvez você não saiba. Foi após um áudio que você me passou. Ah, foi? Eu contribuí com isso também. Foi porque, Revelter, saindo um pouquinho antes do clima, mas o que é que ocorre? Quando eu digo que a educação me abraçou, se você antes me falasse, Lázaro, olha, estou aqui precisando de um vice, você ia perceber logo que não é o meu perfil, mas, poxa, isso aqui tem X% de aumento no salário para você vir para a gestão, isso, aquilo. Você não me atraía. Não me atraía. Educação, para mim, assim, o chão da escola era a sala de aula. Eu agradeço a Deus por ter conseguido me realizar profissionalmente, se não fiquei rico, mas pelo menos fazendo algo que realmente me dá prazer. Só que uma vez você me mostrou um áudio de uma estudante, você não vai lembrar. E interessante que era uma estudante do terceiro ano, de uma turma de terceiro ano. E ela até me elogiou, mas ela disse o seguinte, o professor falta. E assim, você ainda, eu não sei se você vai lembrar, você ainda explicou para ela da minha debilidade, tal. Só que quando eu fui para casa, no caminho, eu digo o seguinte, o meu prazer, a minha alegria, não pode causar um prejuízo para um estudante. Se eu falo, se eu afirmo que eu amo e eu acredito na educação, eu não posso ser um peso. E aí foi quando, pela primeira vez, eu passei
pensei na possibilidade de readaptação. Algumas pessoas vinham vendo a minha situação, você já, como diz Joana, já não estava mais gatinho, vendo essa situação toda, já vinha falando. Só que aquilo ali chegava em algum momento que parecia até uma ofensa. Só que nesse dia eu fui para casa e realmente disposto a pensar. E a partir daí a ideia surgiu, a junta médica vir com todo o meu quadro, foi muito fácil. E entra uma coisa que eu aproveito aqui o momento para fazer um elogio a um colega nosso. Que, sinceramente, se esse meio de campo entre sair da sala e estar hoje em uma outra função, eu agradeço muito ao professor Roberval. Professor Roberval, que você acabou descobrindo nele um potencial como coordenador, cara, ele foi muito importante nesse processo. Quando a questão desse processo do Educa Mais, quando ele me chamou, e aí, não, eu vou ser seu chefe, e nessa brincadeira tal, eu sei que ele acabou fazendo com que essa saída da sala fosse menos dolorida, porque do jeito dele e da forma de utilizar, de me fazer, eu precisava me sentir útil, porque talvez essa seja a grande equação que o Estado precisa resolver, na minha humilde opinião. Porque o que acontece? Você, quando se torna readaptado, você não é um inútil. Algumas pessoas parecem que você está sendo assim, se vacilar, você vira até serviçal dos colegas. Não, tem isso aqui, faz não sei quem. E não é. E Roberval, sinceramente, ele foi de uma importância quando ele me levou para o Educa Mais, me mostrou algumas coisas e começou a fazer sentido a readaptação. E eu confesso que a partir dali, se eu não tinha mais a alegria da sala, do dia a dia, mas pelo menos eu tinha um contato com a educação em outras áreas, você vê, e isso foi vital para esse processo que agora eu estou, só que fugir completamente daquilo que eu fazia. Só para fazer um rápido contexto, né, para que as pessoas que estão vendo aqui possam compreender melhor, o professor Roberval é também um professor readaptado, ele é professor de educação física. Então, dentro da instituição que o professor Lázaro laborava naquele momento, ele já estava readaptado há mais tempo e ele então assumiu, como ele não tinha mais condições de estar na quadra com os estudantes devido a um problema ortopédico, né, ele acabou assumindo uma coordenação, né, dos projetos dentro do colégio, principalmente as oficinas do Educa Mais, ficava ali nessa articulação. Então é esse acolhimento que o professor Lázaro está falando aqui de um outro colega readaptado, que fez com que ele compreendesse que ele não estava naquele momento deixando de exercer a vocação dele do magistério ou sendo uma pessoa inútil dentro da unidade escolar, porque na realidade, dentro do ambiente escolar, as diversas funções que são exercidas lá dentro são funções educadoras, desde o porteiro, passando pela merendeira. É lógico que você tem a parte prática, metodológica, científica, que o professor no seu exercício de cátedra faz dentro da sala de aula, mas todos que estão ali estão contribuindo nesse processo de ensino e de aprendizagem. Tá? Não sei se você se sente à vontade a falar, Lázaro, mais do seu problema, mas fique à vontade também, quiser falar rapidamente, o que levou você efetivamente a não ter mais condições de estar na sala de aula e naquele momento começou a faltar por conta disso, né, e veio essa tomada de consciência de que era melhor você contribuir de uma outra forma na estrutura administrativa da escola. Walter, é assim, muito novo, há quem diga, há médicos que afirmam, fazem uma certa ligação, mas não existe uma literatura científica comprovando. Ainda no meu período de faculdade eu tive um acidente que quase me ceifou a vida. E nesse acidente, uma das sequelas foi a visão,
que eu acabei perdendo a questão do olho esquerdo. E alguns... Que talvez muitas pessoas não saibam, né? Mas o professor Lázaro, ele é monocular também. Exatamente. Né? E aí o que é que ocorre? Dentro dessa situação, muita gente, fisioterapeuta também, dizem que você compensa. Compensa. E isso me levou a uma questão da coluna, que hoje é o meu calcanhar de Aquiles. Como diz minha médica, ela costuma dizer que eu tenho uma coluna de um senhor de 100 anos. A minha médica, muito boa, por sinal, ortopedista, ela brinca, mas ela diz, olha, tipo assim, tem a tranquilidade e tal, mas a sua realidade é de uma coluna de um senhor de 100 anos. E assim, o que é que ocorre? As dores, eu tive crises lá no Rotary, crise, inclusive, às vezes, de até não ter condições de sair com o meu veículo, de deixar o veículo no estacionamento, de colegas, como o nosso amigo também, de lá, estou falando do Colégio Rotary, mas já aconteceu também no Colégio Ruth Pacheco, já que eu sou bioocupante. Eu tive situações por exemplo, o professor Braz Humberto de Geografia me levar para casa, lá do Rotary. Tive situações de um colega meu da secretaria, que era Luiz, e também professor Fernando de Biologia, me levarem para casa por causa da questão da coluna, de não ter condições nem de dirigir. Então, o que é que ocorre? Essas dores, elas foram provocando cada vez situações de afastamento. Então, um atestado de 7 dias, de 15, ou às vezes você fica afastado 6 meses, e isso gerou realmente um problema. Eu não seria hipócrita se dissesse que isso não causou problemas para os estudantes, e até para a gestão. Então, diante disso aí, foi que eu acabei saindo da questão da sala de aula. Porque percebam, né, nós professores, né, exercemos a nossa atividade a maior parte do tempo em pé. Né? Você também tem o movimento da escrita no quadro. Ah, mas tem um projetor. Nem sempre. Em muitas escolas, até bem pouco tempo atrás, não tinha essa estrutura que o nosso governo do estado está tendo a preocupação agora de montar escolas climatizadas, com projetores, dentro desse novo modelo. Então, essa dificuldade também acabava contribuindo para com que essa dor, né, extrema, né, que era cometida aqui o professor Lázaro. Daí a necessidade dele se afastar do ambiente da sala de aula, mas permanecer dentro da unidade escolar, readaptado em uma outra função. Né? Então, é dessa forma que se dá o processo da readaptação funcional. E como ele está dizendo, é isso, é se redescobrir, se ressignificar, encontrar razão naquilo que primeiro era o magistério, mas que agora ele está contribuindo de uma outra maneira com esse ensino e aprendizagem. Tá? Lázaro, maravilha essa conversa com você. Como eu disse, assim, o tempo parece que passa rápido aqui quando a conversa tá boa, tá? Mas já estamos chegando assim nos momentos finais do nosso programa, e eu abro espaço agora para suas considerações finais, aquilo que eu não lhe perguntei, que você considera importante pontuar, quiser fazer algum agradecimento, fique à vontade aí para poder se colocar. Certo. Walter, eu agradeço principalmente a Deus assim, e a oportunidade, acima de tudo, de estar sendo útil. Eu acho que o que mais me preocupava, é que eu tinha muito medo desse processo mexer com o meu psicológico. Eu falei uma vez lá na sala dos professores do Rotary, que teve uma vez que eu estava na clínica da dor, e eu tomei 37 injeções na coluna. 37. Eu brinco que se fosse na época daqueles desenhos animados, se eu estivesse bebendo uma água, saía por tudo que era canto. E ao chegar, quando parou, numa sinaleira, estava passando estudantes. E aí você sabe que estudante, quando ele anda em bando, em turma, é aquela alegria. Meu irmão, acredite, as lágrimas começaram a cair, que eu digo, cara, eu me tornei um inútil, eu não sirvo mais, porque o que eu servia era para aquilo. E de repente eu cheguei em casa tão mal, minha esposa
cuidando minha filha, essa coisa toda. E era a minha maior preocupação. Então, assim, eu acho que o Estado, a partir do momento que ele vê e ele consegue fazer com que o professor, eu estou falando professor especialmente porque aquilo é a realidade, a nossa realidade, com que ele sirva, sabe, Herbelter? Você não é um estorvo para a escola e você não está fora da sala por opção. Então, a partir do momento que há essa questão, irmão, isso é fantástico. Por exemplo, já que você falou em agradecimento, eu gostaria de fazer um agradecimento especial ao corregedor da Setorial da Educação, o Dr. Ronaldo Botelho, porque ele teve uma sensibilidade muito grande de trazer a realidade do chão da escola para aquele setor. Porque é muito interessante você lidar com a lei, com o Estatuto 6677, com o Estatuto do Magistério, mas existe uma realidade que é o dia a dia em sala de aula. É você, professor, com 40 estudantes, é você, professor, lidando com tudo isso. Então, é como você saber tudo isso para, a partir daí, você tomar decisões. Então, inclusive, é muito interessante, eu falei com ele que iria falar, existe um projeto muito interessante da SEC, que é o quê? Prevenir para não punir. Prevenir. Porque, sinceramente, eu posso fazer aqui uma meia-culpa. Tantas e tantas coisas que nós fizemos no arrobo de uma sala de aula, que talvez a gente tenha passado do ponto. E hoje você vê o outro lado. Então, eu acho que isso é, para mim, nesse momento, algo de extrema felicidade. Estou me sentindo vivo. E me sentindo vivo, cara, aí eu não tenho a mesma, não vou ter lá digitando ou fazendo alguma coisa, analisando um processo, a mesma destreza que era a sala de aula, que você sabe que eu já entrava brincando, a destreza não é a mesma, mas só em estar podendo contribuir nessa restante de caminhada, né? Porque também já tem um tempo bom de magistério. Em um dos meus cadastros eu tenho 31 anos de educação, no outro 27. Então, com base nisso, nesse período que resta, só estando servindo já é muito bom, amigo. Que lindo depoimento, né? Que a história do professor Lázaro sirva de inspiração para quem está nos vendo aí. Está gostando do Conexões na Ponta do Giz? Não está seguindo a gente nas redes sociais? Segue lá, ó, clique aí no sininho e comece a seguir TV Conexões, a Estação do Saber. Já conhece a nossa plataforma de conteúdos pedagógicos? Não? Vai aparecer aí o QR Code para vocês acessar e conhecer os nossos cadernos de aprendizagem, as nossas sequências didáticas. Você vai encontrar tudo aqui para facilitar a sua vida aí na escola. Todos os nossos programas têm uma intencionalidade pedagógica e estamos aqui para contribuir, somar, fazer do seu dia a dia aí na escola um dia a dia ainda melhor, tá? Na Ponta do Giz é um oferecimento do Governo do Estado da Bahia, da Secretaria da Educação, aqui dentro do NEPAM, Núcleo de Produção de Multimídia e Audiovisual, no Seinforma Estela, vinculada à SUPROT, Superintendência de Educação Profissional. Agradeço a atenção que vocês nos deu até agora, espero que tenham gostado e até o próximo Conexões na Ponta do Giz. Tchau! Tchau!